vamos, bem rápido, relembrarmos o assunto que nós conversamos na semana passada. E aí nós iremos introduzir o módulo 3, que é exatamente o assunto proposto para hoje. Aí eu percebi que o pessoal estava meio agitado com o negócio de tarefa, o que é para entregar, o que é para entregar. Somente a última pergunta, a última tarefa, que é do livro de Hebreus. Somente isso, tá? Não precisa entregar as perguntas, somente aquela questão do livro de Hebreus, onde você foi procurar o tema do livro, que é a superioridade de Cristo, nos capítulos do livro de Hebreus. Então vamos lá, gente. Na semana passada nós estávamos observando sobre o objetivo das cartas gerais, né? Qual era o objetivo? E o que você precisa estar atento? Olha, hoje nós vamos começar a observar exclusivamente livros, tá? Então, no caso, hoje nós vamos observar o livro de Hebreus. O que é bom é que você já leu o livro de Hebreus, né? Já está mais familiarizado com a coisa. E aí nós vamos pegar apenas aspectos do livro de Hebreus. Claro que vai ser uma pincelada, né? Não vamos fazer como fizemos com o livro de 1 Coríntios, que foi a última matéria, até mesmo porque o objetivo daquela matéria era nós nos concentrarmos no livro de 1 Coríntios. Então a gente dissecou o livro, né? Pegou as minúcias, fomos entender o aspecto cultural, o aspecto geográfico, social, político, religioso da cidade de Corinto, e aí nós fomos bem a fundo, não é? Na verdade, nas cartas gerais, hoje nós vamos observar, depois da nossa revisão, e concluir uma partinha bem pequena que ficou faltando. Nós vamos observar sobre o livro de Hebreus. Na semana que vem, livro de Tiago. Hoje é uma terceira aula. Na quarta, Tiago. Na quinta, os livros de Pedro. 1º e 2º Pedro. E na sexta, João e Judas, né? Dando uma pincelada, até mesmo para facilitar o seu entendimento. E quando você for novamente estudar ou ler estes livros, você vai ler diferente. Não vai ler com a mesma perspectiva, porque agora você vai ter uma compreensão acima da média, né? A respeito desses livros. Aí deixa eu dar o crédito, o devido crédito. E sempre eu dou o devido crédito quando eu estou dando uma matéria. E esse material que eu estou passando para você, eu estava aqui pegando o nome da pessoa. Foi um material que eu encontrei muito legal, que foi feito por Moisés Sampaio, tá? Moisés Sampaio, um material muito legal sobre as cartas gerais. E eu peguei esse material e dei uma pincelada, eu adaptei algumas coisas, tirei algumas coisas, coloquei outras, mas a base é esse material que foi feito por Moisés Sampaio, que é muito interessante, bem legal. Eu achei que seria muito útil para a gente nessa matéria, tudo bem? Então dei o devido crédito e agora vamos dar uma revisada. Vamos dar uma revisada rapidinho. Então, quando nós olhamos estas cartas, primeiro, elas são cartas gerais, e até você tem uma noção, né, da diferença de carta para epístola, né? Já tem essa diferença. E na verdade, a epístola é quando aquele material, aquela carta, tem o objetivo de circular e deixa de ser pessoal, passa a ser circular. Quando nós olhamos nas Escrituras, as cartas que foram escritas, mesmo que tinham um objetivo pessoal, como por exemplo, o que Paulo escreveu a Timóteo, o que Paulo escreveu a Tito, o que Paulo escreveu a Filemon, né? Mesmo que tinha um objetivo pessoal, passou a circular em todas as igrejas e passou a ser uma referência da nossa conduta, da nossa fé cristã, não é? Então, automaticamente virou uma epístola, se você for olhar friamente. E cartas, então, é direcionada a uma pessoa, pessoalmente.
Epístolas é mais um grupo e tinha o objetivo de circular em vários lugares diferentes. Quando nós olhamos as cartas gerais, a diferença das cartas paulinas é que elas tinham um objetivo generalizado. Elas não eram direcionadas a uma igreja ou a um pequeno grupo de igrejas. Elas eram direcionadas às igrejas em geral. E tinha como objetivo, nós falamos isso na semana passada, resolver problemas de heresia. Gente, impressionante. Desde o início da igreja, o combate às heresias foi um combate ferrenho e necessário por parte dos apóstolos e logo depois por parte dos líderes na era pós-apostólica. É impressionante, principalmente nesse momento, como eu havia conversado com você, porque não existia Novo Testamento. E existiam mais dúvidas do que certeza. Até os próprios apóstolos, quando nós olhamos, nós achamos, não, eram homens sobrenaturais. E sabiam muito bem, eles tinham dúvidas. Eles tinham dúvidas. E eles mesmos não tinham a certeza do que viria a ser, qual era a direção de Deus. Mas por que isso? Porque a revelação de Deus, ela é progressiva, ela é fracionada e progressiva. Ou seja, Deus se revelou na humanidade através da Bíblia em pequenas porções, progressivamente. Então eles não tinham a revelação que nós temos hoje, que é a palavra de Deus completa. Eles não tinham o Novo Testamento. Hoje nós temos. Aquilo estava sendo providenciado. Então Deus deu um pouquinho para o Paulo, deu bastante coisa para o apóstolo Paulo, Deus deu uma contribuição através do apóstolo Pedro, através do apóstolo João, através de Tiago, através de Lucas, e assim foi montando o quebra-cabeça. Hoje, as heresias são por preguiça de estudar a palavra. É esse o problema. As pessoas, os cristãos não estudam a palavra, mas naquele tempo era pelo desconhecimento que estava sendo sanado pouco a pouco, não é? Então tinha essa questão de resolver problema de heresia, ou para confirmar a fé, ou para incentivar os cristãos a resistirem fielmente. Inclusive no livro de Hebreus nós vamos observar, não é? Esses dois últimos aspectos aí, resistir à fé e confirmar a fé e resistir diante das perseguições. É importante nós olharmos inclusive isso no livro de Hebreus. Nós falamos também na semana passada, e aí é bom que você que não veio vai se familiarizar. Hoje está melhor a luz do palco, não é? Perceberam isso? Eu estou mais claro, não é? Está mais claro aqui no palco, olha. Então agora vocês me veem melhor. Bem que não tem muita dificuldade, tamanho para ver, não é? É que aumentou a luz aqui em cima, olha isso. Acho que foi 4 a mais, fez diferença. Então aí nós olhamos a questão dos contextos. Aí nós observamos o contexto político. E o que é importante nós olharmos nesses contextos e o contexto político? Gente, nós temos que olhar para a palavra de Deus e nós temos que aprender a contextualizar. Quando nós compreendemos alguns aspectos presentes naquela época, para o primeiro público direcionado da carta, nós vamos entender o porquê que aquele assunto está sendo abordado no livro e o propósito pelo qual está sendo abordado. Então é importante nós olharmos e entendermos esse contexto geral, não é? E começando com o contexto político, aí nós vimos o quê? Que o governo romano, ele inicialmente se mostrou tolerante com a nova religião, né? E por que inicialmente? Porque as coisas mudaram com o passar do tempo. Na verdade, com Nero, mais especificamente, a partir de Nero, as coisas mudaram da água para o vinho, totalmente. E quando, nesse primeiro momento, o governo não tinha nenhuma oposição em relação aos cristãos, eram chamados os do caminho, né? Os do caminho. E então a igreja ali crescia,
e se desenvolvia. E um dos aspectos que o governo percebia, são dois aspectos bem básicos. Primeiramente, existia uma submissão às autoridades por parte dos cristãos, né? Não se opunham às autoridades, não se levantavam contra as autoridades. E os de fora os viam como se fosse uma extensão do judaísmo. E por que via dessa forma? Simples, porque os primeiros cristãos eram judeus. Eram judeus os primeiros cristãos. E eles achavam, e os políticos romanos, eles olhavam aquilo de igualdade para com o judaísmo, né? Até mesmo pelo fato de serem judeus. Eram judeus os primeiros cristãos que se reuniam e louvavam a Deus e que aprendiam da palavra e traziam novas pessoas para o caminho de Cristo. Só que aí esse contexto, ele mudou a partir dos anos 60. Muda a tolerância. E começou a ter uma distinção entre cristianismo e judaísmo, né? Uma coisa mais clara, principalmente quando começou, aliás, né, bem mais marcante, quando começou a vir os novos convertidos que não eram judeus. Que aí entrou algumas questões em debate. É preciso fazer circuncisão? Nós precisamos guardar o sábado? Uma coisa é você estar com um grupo de judeus que nasceram e logo nos primeiros dias de vida, a circuncisão era realizada, aprendiam desde cedo a guardar o sábado, aprendiam desde cedo a respeito dos alimentos considerados puros e impuros. Agora, uma coisa é você ter que passar isso para alguém que nunca viu isso antes, que nunca participou deste hábito, que não nasceu inserido nessa cultura. Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que teve o primeiro concílio, que lá em Atos registra, chamado Concílio de Jerusalém, que iam definir o que era, o que os gentios tinham que guardar ou deixar de guardar, daquelas tradições e costumes que os judeus traziam da lei, né? As coisas estavam caminhando, era tudo novo. Aí entra aquele aspecto que eu falei para vocês, que a revelação de Deus, ela é fracionada e progressiva. Não chegou assim, olha, está aqui, vai ser assim agora, tudo de uma vez, não. Foi aos poucos, Deus foi revelando aos apóstolos, ou aqueles que tinham o respaldo dos apóstolos, né, como Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola com seu nome, como o próprio Lucas, que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas, como o próprio Judas, que na verdade tudo indica que é Judas, um dos irmãos de Jesus. Então essas pessoas tiveram uma influência e tinham o respaldo dos apóstolos. Então Deus foi revelando as suas verdades progressivamente, de forma fracionada, até o último livro ser escrito, que foi o livro de Apocalipse. Aí pronto, cessou. Não temos mais nada, não precisamos mais de nada, já temos os 66 livros, os 27 do Novo Testamento, somando com os 39 do Velho Testamento. Acabou, mas foi progressivamente, né? E aí que começou essa questão. Os cristãos passaram a ser... Eu pulei aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Pronto, houve essa distinção entre judaísmo e cristianismo. E ficou bem claro essa distinção. E também, ao mesmo tempo, a insatisfação por parte dos judeus. Os judeus tinham ciúmes, porque o cristianismo estava crescendo. Mas por que, gente? É simples. O poder de Deus estava por trás. Os apóstolos, os líderes, não falavam deles mesmos. Eram impelidos pelo Espírito de Deus. Então a palavra não era fria, era persuasiva. Como os próprios judeus, quando escutavam Jesus falar, distinguia-se dos mestres da lei, porque ele falava com autoridade, a autoridade dada pelo Espírito Santo, né? E houve ciúmes, e isso atrapalhou, isso fez com que os judeus tentassem de todos os modos colocar uma barreira, uma dificuldade. Aí por isso que a gente via Paulo sendo tão perseguido, não é? E quem perseguiu Paulo nas cidades?
Judeus. Quando você lê o livro de Atos, Paulo sai de um lugar para o outro e tem que fugir de uma cidade para outra cidade. Quem era que estava por trás das perseguições? Judeus, né? Principalmente motivados por ciúmes, por verem as pessoas se convertendo a Cristo, abandonando o judaísmo, e gentios que nunca quiseram dar trela para o judaísmo, queriam dar trela para esse novo ensinamento, esse novo caminho que estava sendo ensinado. E aí, dentro desse contexto político ainda, um outro aspecto que vale a pena nós relembrarmos da semana passada, é que os cristãos, eles começaram a ser incompreendidos. Né? Mas, por que incompreendidos? Bom, porque, primeiro, a religião estava crescendo por todo o império, diferente do judaísmo. O judaísmo estava presente em todo o império, mas formando como se fossem colônias, as sinagogas. Só se reuniam judeus. Agora, diferentemente, o cristianismo estava atraindo tanto judeus quanto não judeus, que são chamados os gentios. E estava crescendo de uma forma muito interessante. E aí começou as pessoas do Império Romano, o governo, a não compreender. Eles não entendiam a doutrina, ou as doutrinas, a forma que esse povo adorava. Como, por exemplo, como adorar um Deus invisível? Eles eram acostumados com o quê? Com imagens. O Deus do mar, o Deus do amor. Está aqui a imagem, o Deus do amor. Está aqui a imagem do Deus do mar. Está aqui a imagem do Deus Sol. Está aqui a imagem. Lembra até que eu citei para vocês lá na cidade de Atenas? Quando Paulo chegou, eram tão preocupados a relacionar um Deus a uma imagem, porque o ser humano é assim, não é? Nós, temos que ver, não é assim? Nós queremos ver. E isso é importante, queremos ver de todos os jeitos. Até o Deus desconhecido tinha uma imagem. Bom, se alguém esqueceu de algum Deus, está aqui, esse aqui é o Deus desconhecido, né? Para você ver como tinha essa preocupação dentro dessa cultura pagã. Era uma cultura pagã, era um monte de divindades, e cada uma tinha uma imagem representando a sua divindade. Além disso, dessa questão de ser invisível, tinha a questão da ressurreição. Ressurreição. Hoje, para a gente é mais fácil de entender, depois de 2000 anos, a igreja falando que Cristo ressuscitou. Mas imagina só, é comum alguém ressuscitar? Você já ouviu por aí que alguém ressuscitou? Você foi para o velório de alguém? Aí lá no velório a pessoa viveu de novo? Você já encontrou por aí algum túmulo que foi cavado de baixo, né, para cima e tirado, remexido à terra? E quando cadê o defunto? Ressuscitou. E não é comum. Agora imagina isso no início da igreja. Ressuscitou. Vem cá. É meio maluco essa ideia, meio doida essa ideia de ressuscitar. Isso não acontece. Nunca ninguém ressuscitou. Nunca ouvimos falar disso. Ressuscitou. Então isso trazia uma falta de compreensão nesse contexto político. Porque ressuscitar? Não, alguma coisa está errada. Alguém que morreu por nossos pecados e depois ressuscitou, então isso não entrava facilmente. E um outro aspecto que trazia essa falta de compreensão era o ensino do julgamento das nações. Que Deus traria o seu julgamento sobre todos os povos. Espera aí, agora começou a pegar para a gente. Quer dizer que nós, o maior império que existe, a maior potência militar, nós vamos sofrer um julgamento? Não, calma aí. E isso gerou um desconforto por parte política do Império Romano, né? E para completar, durante o reinado de Nero, o camarada egocêntrico aquele. É que nem a gente olhar aqui para nosso bairro, né? Vamos acabar com esse bairro desorganizado. Bom, vamos tacar fogo em tudo. Foi isso que ele fez. Toca fogo em tudo.
Porque Roma, ela cresceu desordenadamente. E não foi um crescimento organizado. É como a cidade de Manaus, cresceu desordenadamente. E aí aquilo incomodava os olhos do imperador, ele queria que construísse, que tivesse uma cidade de Roma impecável, tudo no seu devido lugar, com as ruas largas, com as casas organizadas, cada canto no seu devido lugar, tudo direitinho. Aí tocou fogo em Roma. E quem foi culpado? Os cristãos. Eles foram culpados. Aí começou a perseguição. E aí a tolerância deu lugar à hostilidade. Foi exatamente isso que aconteceu. A tolerância deu lugar à hostilidade. E aquela boa ação, que existia uma boa vontade, porque até então, apesar de doutrinas doidas que eles achavam, como ressuscitar, não entendia muito isso, né? E algumas coisas não faziam meio sentido, mas tudo bem, eles não incomodam ninguém, olha, eles são pacíficos, eles não se revoltam contra o império, está tudo bem, tranquilo. Mas a partir desse momento, começou uma perseguição, e aí, gente, até então, a perseguição era exclusiva por parte dos judeus. Mas a partir deste momento, a perseguição passou a ser por parte do império. Então o Império Romano começou a perseguir a igreja, os primeiros cristãos, e aí nós temos alguns exemplos na história. Eram jogados nas arenas, serviam para animar o povo no grande Coliseu, e muitos cristãos foram jogados para lutar com leões, com gladiadores, e essa história, nós sabemos um pouco disso, que a história nos conta, parcialmente, não é? Mas nos conta. Depois de nós olharmos esse contexto político, nós falamos na semana passada do contexto eclesiástico, né? Contexto eclesiástico, o contexto dentro da igreja. E o que nós aprendemos na semana passada? Tiveram alguns contratempos, porque a igreja, inicialmente, ela foi formada de judeus convertidos, né? Os primeiros cristãos foram judeus. Você tem ciência disso, não é? Foram judeus. E depois começou, em seguida, o acréscimo com gentios. E quem foi o grande responsável por essa pregação em massa aos povos não judeus? Quem foi? O apóstolo Paulo, né? Paulo foi o grande pregador dos gentios. Deus deu um chamado para ele específico, que os gentios também, a promessa da salvação, que Jesus também havia morrido, porque tinha essa dúvida. Os primeiros cristãos, judeus, achavam que a promessa era apenas para os judeus, que Jesus havia morrido apenas para os judeus. Então tudo isso foi mudando com o passar do tempo o entendimento deles, a partir do momento que Deus ia revelando a sua verdade, de forma fracionada e progressiva. E as coisas iam fazendo mais sentido. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele foi o que viajou, ele foi o que pregou em outros lugares, como nós podemos até, sem medo de arriscar, afirmar, como ninguém antes nem depois dele. Nós não tenho nem medo de afirmar isso para você. Como ninguém. Ele viajava de um canto para o outro, até mesmo porque eles achavam, que eu até citei isso para você na semana passada, que Jesus viria assim, ó, no estalar de dedos. No estalar de dedos. Imediatamente. Que a geração deles que viria à volta de Jesus. Mas isso foi importante. Por que isso foi importante? Porque eles tiveram sede de missões. Eles pregavam a palavra a tempo e fora de tempo. Eles levavam o maior número possível de pessoas, né? Porque eles esperavam que Jesus viesse no estalar de dedos. E não foi bem assim, teve todo um processo, né? Até hoje nós esperamos, apesar de sabermos que em breve nós o veremos
Porque eles não tinham uma revelação como nós temos hoje. Eles não tinham o que nós temos. Nós temos hoje o completo, gente. E os sinais dão brevidade, não é? Uma completa brevidade. E aí, dentro desse convívio, começou a ter o convívio judeus e gentios. Dentro da igreja cristã, judeus e gentios. Aí isso gerou alguns contratempos. A convivência entre judeus e gentios gerou alguns problemas. Mas que problemas foram esses? Não deveria ter problema, é verdade, mas ser humano é terrível, não é? Ser humano é difícil, não é difícil? Às vezes não tem uns probleminhas desnecessários. Tem pessoas que são difíceis. Pergunta ao seu irmãozinho, se é difícil? Tem gente que ainda fala, eu sou, e daí? Tem gente que gosta de ser difícil, olha. Impressionante. E aí gerou alguns conflitos, como eu havia falado para você, logo do início da nossa aula de hoje. Como, por exemplo, fé ou lei? Ou seja, nós vamos ser justificados pela fé, ou por nós observarmos e obedecermos à lei. Essa dúvida existia e era crucial. Um dos maiores problemas que o apóstolo Paulo combateu, o maior problema que o apóstolo Paulo combateu dentro das igrejas, era exatamente esse. Alguns falsos irmãos, até ele fala da circuncisão, eles iam nas igrejas e tentavam persuadir de que eles, para serem salvos, deveriam guardar a lei. Isso aí nós observamos quando nós lemos o livro de Atos, quando nós lemos principalmente as cartas de Paulo, Gálatas, nós observamos isso direto, Romanos, quando ele escreve aos Romanos, também observamos a mesma coisa, até mesmo quando ele escreve a igreja de Éfeso, nós observamos menção sobre isso, exatamente ele combatendo esse falso ensinamento que existia dentro das igrejas, queriam tentar persuadir os irmãos a guardarem a lei para serem salvos, né? Tinha essa luta. Circuncisão realmente precisa? E aí, não vamos circuncidar? Não, todo mundo que vai vir tem que ter circuncisão. E era uma pressão, gente, não era fácil não. Imagina uma cultura, você nascer dentro daquela cultura, e nós nos apegamos a tradições, muito facilmente. Principalmente quando são tradições religiosas. Eu tenho conhecido que a maior dificuldade dele em frequentar uma igreja evangélica, ele tenta, ele vai. Mas a maior dificuldade que ele tem é que lá, nas igrejas que não são católicas, até ele gosta, ele acha legal, mas é difícil na mente dele entender que não adoram Maria. Aquilo pesa na cabeça dele, ele fica, poxa, mas caramba, é a mãe de Jesus. É a mãe de Jesus. Poxa, os outros tudo bem, o santo fulano de tal, o santo não sei o quê, o santo disso, daquilo, mas Maria. E ele cresceu naquilo. Estudou a vida toda em colégio católico. Então imagina esses judeus que estavam acostumados com todas aquelas regras, pode, não pode, com todos aqueles aspectos da lei, a circuncisão, né? E agora queriam obrigar os irmãos que não eram circuncidados, que não eram acostumados a isso, a observarem os aspectos da lei. E foi por isso que Deus levantou um judeu, gente. Um judeu ferrenho, fariseu, quanto à lei, fariseu, o apóstolo Paulo, exatamente que ele seguia tudo ali, né, da lei, com aquela religiosidade, para pregar os gentios o evangelho da liberdade. Nós não precisamos mais disso.
Mudou. Jesus veio a este mundo, morreu, em Jesus se cumpriu a lei, não tem mais nada. Esqueçam. Mas isso foi uma luta, como de formiguinha, um trabalho, pouco a pouco, e foi crescendo com o passar do tempo. Mas existiam dúvidas. Salvação. Salvação é pela fé. E alguns irmãos questionavam isso. Vem cá, se sou salvo pela fé, então pronto, peraí. Eu posso pecar à vontade, que eu não preciso de nada. E até hoje tem bandido que fala isso. Sou salvo pela fé. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve 1 Coríntios, ele escreve aos Romanos, que é uma carta que é escrita com respostas, com perguntas e respostas, onde ele pergunta e responde logo em seguida, que se nós estamos em Cristo, nós não vamos conseguir viver na prática do pecado. Nós somos nova criatura. Tudo se fez novo. Mas nós não vamos conseguir viver na prática. Podemos até errar, mas nós não conseguimos viver na prática do pecado. E aí por isso que ele combate isso nas cartas, e outros mais, como o apóstolo João, quando escreve 1 João, se você ama, você é nascido de Deus, se você não ama, você não conhece a Deus, você não é nascido, nem conhece a Deus. Aí nós observamos esses aspectos, exatamente por isso, porque queriam obrigar as pessoas a guardarem a lei, e o argumento era esse, então cada um vai fazer o que quer. Não, nós somos salvos para a liberdade, mas nós somos controlados pelo Espírito Santo. Nossa vida vai ser diferente, não por imposição da lei, mas pela lei escrita em nossos corações, porque agora o Espírito de Deus habita na gente. E aí, gente, nós observamos o aparecimento de heresias, principalmente desse aspecto de se guardar a lei ou não se guardar a lei, e o que guarda, o não guarda, o que pode, o que não pode. E aí nós olhamos muito o combate dos apóstolos em relação a isso. Inclusive, o próprio livro de Hebreus que você leu, você viu que Jesus é superior à antiga aliança. E qual era a antiga aliança? A dada por Moisés, através da lei, a lei através de Moisés. E agora era a graça, através de Jesus Cristo. E nós olhamos isso sendo combatido no livro de Hebreus. Aí, para terminar a revisão, e nesse último ponto da revisão, vou tocar um assunto que eu não falei na semana passada, mas esse primeiro eu falei, que é a respeito da canonicidade. A canonicidade das Escrituras, E o que nós falamos a respeito disso? Inclusive, tinha até uma pergunta para você responder sobre esse assunto, O vocábulo grego, canon, significa vara ou cana. Ou seja, regra ou instrumento de medida. E refere-se ao caráter de regra da fé nas Escrituras. A canonicidade, ou seja, esta palavra, este livro faz parte do canon. O que eu estou dizendo com isso? Este livro de Hebreus, ou este livro de Tiago, faz parte dos livros inspirados por Deus, que compõem a Bíblia, conjunto de livros que são inspirados por Deus. Eles fazem parte do cânon bíblico, ou seja, são inspirados de fato. E aí eu conversei com você, na semana passada, e eu falei que existiam 4 teses que eram aplicados aos escritos para ver a sua credibilidade. Porque olha só, eu quero que você compreenda, hoje, para nós cristãos, é muito fácil. Nós já temos os 27 a mais do Novo Testamento com a gente. Mas no começo da igreja, não tinham. E sabe quando que foram juntados todos os 27 livros e dados como autênticos? Somente no século IV. No ano 360 e pouco. Muito tempo. Então, e a igreja nesse inteirinho? Nesse intervalo de tempo. E como que a igreja sobreviveu? E como que a igreja sabia o que era correto ou incorreto? Porque algumas pessoas, inclusive você até observa que nas cartas de Paulo ele fala, se alguém escrever meu nome,
E era comum fazerem isso, escrever usando o nome dos apóstolos, mas escrevendo heresias. Escrevendo heresias. Isso era comum. E outros escreviam outras coisas como se fossem inspirados por Deus. Mas não, gente. Fechou em 98 depois de Cristo com o livro de Apocalipse. Pronto, ponto final. Acabou. Não tem mais outro, não é? Mas aí, como é que ia descobrir isso? E como que ia fazer? Aí existia a igreja, a primeira missão, uma das primeiras missões da igreja pós-apostólica, foi identificar o que era inspirado e o que não era inspirado. Aí costuma-se falar que os concílios católicos que resolveram isso, ou seja, no concílio decidiu, isso é, isso não é. Não foi assim. Não existia igreja católica, primeiramente. Não existia igreja católica. A igreja católica, do jeito que nós a conhecemos, ela veio a se formar já próximo ao século V, a partir de Gregório, que até depois foi intitulado Papa Gregório, né? Que foi com esse perfil, né? Com essa hierarquia, com essa forma de organização. Mas não existia igreja católica apostólica romana. E as igrejas, de uma forma geral, eram sérias, estavam preocupadas com a fidelidade da palavra e com quais escritos poderiam ser considerados inspirados e não inspirados. Tá? Então não foi assim, isso pode, isso não pode. Teve todo um consenso das igrejas e uma oração, uma busca por Deus, vendo com percepção o que era correto e o que não era, o que era inspirado e o que não era inspirado. Aí existiam 4 teses. 4 teses. A primeira tese a ser observada, para definir se aquele texto, se aquela carta enviada, fazia parte do cânon bíblico ou não. Inclusive o livro de Hebreus foi um dos últimos a serem colocados, considerados de fato. Primeiro teste, tinha que ter a apostolicidade. O que é isso? Tinha que ter o respaldo de um dos apóstolos, ou eles escreveram, ou alguém escreveu que tinha apoio deles. Aí eu citei para você Lucas, citei Tiago. Lucas não era apóstolo. Esse Tiago não foi o Tiago apóstolo, foi o Tiago, irmão de Jesus. Esse Lucas que escreveu Atos, e o Evangelho de Lucas, foi Lucas o médico, que acompanhava o apóstolo Paulo em algumas viagens. Pegou todo o relato direitinho. Né? Ele era apóstolo? Não, mas tinha o respaldo dos apóstolos no que estava fazendo. Aquele livro escrito por ele era respaldado pelos apóstolos. Então, o primeiro ponto que observaram com o passar do tempo, para ver se era inspirado ou não, é exatamente a apostolicidade. Tá? Isso é importante para a nossa provinha, tá, gente? Isso é importante para a nossa provinha, porque, olha, existe tanta dúvida em relação a isso. Como é que chegamos nesses livros? Foi o concílio da Igreja Católica, colocou, tirou, colocou. Não foi assim, não foi uma brincadeira desse jeito. Teve toda uma seriedade por trás. Existiam muitos outros manuscritos, inclusive com nome, existia o Evangelho segundo Pedro. Mas provavelmente não foi Pedro que escreveu, entendeu? Provavelmente não foi ele. E aí toda essa preocupação existia. Segundo aspecto, o segundo teste aplicado, a universalidade. O que é isso, gente? Todas as igrejas tinham que concordar que aquele livro, aquela carta, aquele manuscrito era inspirado por Deus. Todas as igrejas. Tinha que ter um aspecto universal. Todos a aceitarem ao mesmo tempo. Universalmente. Todos aceitarem. Se todos não aceitassem, então colocava em dúvida aquele livro. Né? Então tinha esse cuidado todo. Agora, olha, não existia como hoje. Tantas doutrinas diferentes. Tantas doutrinas conflitantes. Não, isso não tinha não, tá? Não tinha isso. As igrejas, apesar de algumas dificuldades, alguns probleminhas, principalmente a partir do século III,
né, que começou a unificação do Estado, a igreja com o Estado, tiveram alguns probleminhas, mas elas, em relação às Escrituras, tinha todo um cuidado em relação às mesmas. Terceiro teste, conteúdo. E o que tem a ver o conteúdo? Tá aí, conteúdo. Devia concordar com o que Deus havia passado para os apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos escreveram. Gente, e os primeiros livros a serem utilizados pelas igrejas nos primeiros séculos foram as cartas paulinas. Os evangelhos, o livro de Atos e as cartas paulinas. Os primeiros a serem utilizados pelas igrejas. Então, aquilo que eles estavam observando, porque olha, não é como hoje. Eu escrevo e-mail e eu mando para todos os lugares. Eu pego uma mensagem no WhatsApp e mando para todo mundo ao mesmo tempo. Não existia imprensa, tinha que ser escrito aqui à mão, e se o pessoal lá da outra igreja quisesse, vamos fazer uma cópia para eles. Era assim. Não tinha a facilidade que nós temos hoje. Mas os primeiros livros a serem utilizados pelas igrejas de uma forma geral foram as cartas paulinas. Então tinha uma referência. Aqueles outros que ainda existia dúvida, será que foi Pedro que escreveu? Será que foi João que escreveu? Será que foi isso? Será que foi isso? Tinha que concordar com o que já conheciam das cartas de Paulo. Não podia ter conflito, contradição. Né? É esta a questão do conteúdo. E o quarto ponto que era levado em consideração, o quarto teste, era a inspiração. Tinha que ter uma nítida evidência de inspiração do Espírito. E essa nítida evidência da inspiração do Espírito não podia conflitar com o que já existia, com o que já conheciam, que era de autoria dos apóstolos. Porque podia chegar como foi, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Se alguém anunciar um outro evangelho, diferente deste que eu vos anuncio, mesmo que seja um anjo de luz, não acreditem, considerem como anátema. Ou seja, essa inspiração não era leviana, tinha que estar contextualizada com aquilo que eles já conheciam. E eu acredito que pós-apóstolo, na era da igreja pós-apostólica, o maior desafio, a maior missão da igreja foi reunir os 27 livros do Novo Testamento, conforme nós temos hoje. Esse foi o maior desafio. Maior desafio. E esses 27 livros são os mesmos até da igreja católica, tá? Não mudou. Eles acrescentaram depois, nos seus concílios já católicos, alguns livros no Velho Testamento, não no Novo Testamento. O Novo Testamento é igual, a mesma coisa, não muda nada, não é? Às vezes tem uma versão dúbia, né? Como a Torre de Vigia, que coloca lá no livro de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Ele não fala que o Verbo era Deus. Se você coloca um artigo indefinido, muda tudo. Muda tudo. Mas por que isso? Para poder coincidir com o que eles creem. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Aí entra aquela questão que até citei um dia desse no culto, da Bíblia que está sendo escrita, a Bíblia homoafetiva. Onde estão mudando, né? Estão mudando aqueles textos que botam em xeque a prática do homossexualismo, estão adaptando para ficar uma forma mais bonitinha para eles, para não condenar a prática deles. Então, existem algumas coisas nesse sentido, mas o que é bom é que tem tanta Bíblia que nós temos nas nossas mãos, então não tem como nós sermos enganados. Né? Não tem como nos enganarem. E esta palavra, aí entrou aquela questão, mas será que é a mesma? Será que é a mesma? Gente, Deus preservou a forma mais confiável da comunicação dele para com o ser humano ao longo da história. Deus preservou. O que é falado é esquecido, o que é registrado é eterno. E Deus preservou a palavra escrita, porque isso ia perdurar com o passar do tempo. A tradição, a oralidade,
se perde, mas o que está escrito fica e permanece, né? Então Deus teve esse cuidado. E a partir de agora, nós não vimos na semana passada. Faltou completar para você esse ponto da canonicidade, tá? Então olha só, gente. Deixa eu até pegar aqui um negocinho rapidinho. Então vamos lá, continuando sobre essa canonicidade. O que é importante nós observarmos? Aqui, olha só. A primeira vez que nós temos todos esses 27 livros registrados, os 27 livros registrados do Novo Testamento. Agora, quando eu falo registrados, por escrito, num documento, tá? Eu estou falando dessa forma, tudo bem? Num documento, por escrito. Isso não quer dizer que o próprio Atanásio de Alexandria, foi ele sozinho que ficou ali orando a Deus, Deus me dá a percepção. Não, já existia, quando nós estudamos esse aspecto na história da igreja, nós vamos observar que já existia um consenso. O que foi chamado de Santo Atanásio de Alexandria, o que foi colocado por ele, por Santo Atanásio, que depois ficou sendo chamado de Santo Atanásio pela igreja, foi o que ele escreveu para a Páscoa de 367 depois de Cristo. Os livros do Novo Testamento a serem utilizados pela igreja. E isso até deu um título a ele, conhecido como Pai do Cânon. Mas aquilo que ele escreveu, você tem que entender que já era um consenso comum. Não foi uma inovação dele. Ele foi o primeiro a registrar, ou seja, se registrou, virou um documento. Tornou-se, né, um documento, ficou documentado. Mas já existia um senso comum. E só para que você tenha uma ideia, que é muito importante nós compreendermos isso, logo depois do Atanásio escrever, houve um concílio na África, que foi uma reunião de igrejas. Gente, antes de ter sido formado a Igreja Apostólica Romana, que isso fique muito claro na sua cabeça. Porque sabe o que a história secular quer dizer para a gente? Para desacreditar as Escrituras? Que, na verdade, a igreja se reuniu em concílios para dizer o que era e o que não era, como se não tivesse tido um cuidado. Como se fosse uma mera ordenação, uma mera escolha. Isso é mentira, não foi assim. Logo depois de ter sido colocado esses 27 livros por Atanásio, né, num livro que foi chamado, olha, a Epístola 39. Eu não sei porque o nome foi Epístola 39, porque eram 27 livros. Não me pergunte por quê. Epístola 39, eu não sei. Talvez eu pergunte para ele no céu, por que tu colocou aquele nome doido? Né? Talvez 39, somando com os 39 do Velho Testamento. Pode ter sido isso. Aí pode estar tão abestado, rapaz, que 39 é 39 do Velho Testamento. Então, Epístola 39, acrescentando aos 39 do Velho Testamento. Pode ser. Né? Pode ser. Teve um concílio, eu até tenho um ano aqui. No ano de 393, concílio de Hipona. E esse concílio foi promulgado que os 27 livros que este camarada, Atanásio, havia escrito naquele ano, de fato,
Eram os 27 livros que a igreja tinha que levar em consideração, que tinham que ser consideradas e inspirados por Deus. Porque esse era o consenso universal. Nem um a mais, nem um a menos. Nem um a mais, nem um a menos. Eram exatamente esses. Nem um a mais, nem um a menos. Esses 27 livros. Depois, isso foi promulgado já no século V. Foi feito um documento. Inclusive, esse documento, ele foi feito pelo Papa Gelásio, em 492. Mais uma vez, 100 anos depois agora. Agora afirmando para a Igreja Católica. Quase, já estava em formação a Igreja Católica. Já estava em formação. 100 anos depois, 492, olha, aqueles 27 livros que o Atanásio colocou na sua epístola que escreveu, de fato, são esses os 27 livros, inspirados por Deus, que formam o cânon do Novo Testamento. Né? E aí, por que existiam essas dúvidas? Aí eu vou fazer o seguinte, como o horário está avançado, antes de eu falar dessas dúvidas, porque eu vou mostrar para vocês, eu vou citar para vocês aqui uma coisa bem interessante, só para você ter uma ideia, Eu não coloquei isso no slide para não ficar muito extenso, né? Somente por isso. Mas quais eram os outros livros que também circulavam na igreja? É por isso que existiam dúvidas. Porque existiam outros livros, fora os 27, que circulavam nas igrejas, inclusive alguns desses, sendo dito que foram escritos por uns apóstolos. Como, por exemplo, deixa eu pegar para você aqui outros. Eu tenho aqui comigo alguns livros, tá? Deixa eu procurar aqui. Cadê tu? Apocalipse de Pedro. Era outro livro que rodava e tentavam colocar dentro da igreja. Pastor de Hermes. Carta de Barnabé. Evangelho dos Hebreus. Atos de Pedro. O Ditaquê, que foi um livro que foi escrito no primeiro século, no segundo século, pela igreja, que era como devia ser a cerimônia, né? Dentro da igreja, e estavam querendo colocar isso como livro inspirado. Outro livro, Discutidos, não sei por que Discutidos, alguma discussão. Pastor de Hermes, Doutrina dos 12 Apóstolos. Então, eram outros livros que circulavam e que queriam colocar como inspirados por Deus. Aí você vê como foi trabalhoso, como foi árdua a missão dos primeiros líderes, pós-apóstolos, da era pós-apostólica, a organizar e chegar a esses 27 livros como inspirados por Deus. Foi uma missão, né? Foi uma das grandes missões, e para a gente é fácil, já está aqui. Né? Mas lá não era tão fácil assim não. E aí, para terminar essa parte, aqui, vamos só para olhar para você, compartilhar com você, os livros que foram escritos, e mais ou menos quando é que foi escrito, tá? Só para você ter uma ideia. Todos esses, dessas cartas gerais que nós estamos observando, né? O livro de Tiago. E aí quando a gente coloca datas, muitas são aproximadas, né, gente? Que é até difícil nós precisarmos algumas datas dos livros, determinar com precisão quando foram escritos. Temos uma noção bem lógica. Aí 1 Pedro, só para você observar, aqui está na ordem do mais velho para o mais novo, tá? Dos primeiros a serem escritos para os últimos a serem escritos. Judas, em 65 depois de Cristo. 2 Pedro, entre 66 e 68 depois de Cristo. O livro de Hebreus, 68 a 70 depois de Cristo. 1 João e 2 João e 3 João, foi nesse intervalo de tempo aproximadamente, né, do ano 85 a 90 depois de Cristo. E esses são os livros que compõem as cartas gerais, que é o nosso objeto de estudo. Dessa nossa matéria, dessa rodada.
E aí nós vamos observar agora, a partir de agora nós vamos entrar nos livros especificamente. E aí aquilo que eu conversei com você, nós vamos dar uma pincelada a respeito de cada livro, de todos os livros das cartas gerais. E você já leu o livro de Hebreus, então você já sabe que essa semana a tarefa é ler o livro de Tiago, né? Uma das tarefas é ler o livro de Tiago, e vai entrar aquele aspecto que eu conversei com você na semana passada. Você vai fazer a leitura do livro de Tiago, procurando o tema, e você vai entregar conforme você fez com o livro de Hebreus, ok? No final a gente vai falar da tarefa um pouco melhor que eu vou mostrar para você. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho do livro de Hebreus, vamos entender alguns aspectos dentro do seu contexto, vamos falar do objetivo, do propósito, do tema, não é? Que é muito importante. E aí você vai, a partir de então, ler o livro de Hebreus de uma forma diferente do que você havia lido até hoje. Não é? Vai ser um pouquinho diferente, porque você vai ter uma compreensão, você vai conseguir contextualizar melhor a sua leitura. Então, olha lá, a carta aos Hebreus. Primeiro vamos falar da autoria. Da autoria. Nós sabemos, e já até conversamos um pouquinho sobre isso, a carta escrita, que foi denominada de Hebreus, ela não tinha esse nome. Por conveniência, por praticidade, por lógica, ela foi colocada esse nome pelos líderes da igreja no segundo século, porque é muito lógico também um tema dela, não é? E para quem que ela é escrita de uma forma geral, ela é escrita aos judeus convertidos, e a pessoa que escreveu tem um conhecimento da lei, dos aspectos das cerimônias judaicas muito grande, muito perfeito. E por isso que foi colocado esse título, chamada de Hebreus. A falta de uma saudação inicial, que é comum em todas as cartas, faz com que nós não venhamos a ter uma certeza de quem foi que escreveu, como nós temos com as demais cartas. Nós sabemos quem foi que escreveu. Diferentemente de Hebreus, não há uma saudação inicial. Então, isso faz com que nós não tenhamos a certeza, não saibamos com certeza a autoria. Mas você precisa também entender que essa autoria, ela não é, vamos dizer assim, mais importante do que a inspiração da carta. Não há dúvidas que esta carta é inspirada por Deus. Ela passou por aqueles 4 testes que nós conversamos. Ela tem o respaldo dos apóstolos, isso é importantíssimo. Ela tem conteúdo, o conteúdo não contradiz as escrituras. Ela é universal, ou seja, as igrejas, naquele ano de 367, que eu conversei com você, Anastácio, né? Papa, o santo, que eu conversei com você, que escreveu, que botou pela primeira vez as 27 cartas, já tinham certeza da inspiração e da universalidade da carta de Hebreus, apesar que foi uma das últimas a ser considerada como fazendo parte uma carta canônica, ou seja, tem canonicidade, faz parte do cânon do Novo Testamento, apesar de não sabermos com precisão a autoria. Mas algumas possibilidades foram levantadas ao longo do tempo. E quais possibilidades essas foram levantadas? A respeito de quem escreveu, né? Você sabe que o ser humano é curioso. E quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu? Então, algumas possibilidades foram levantadas e eu vou compartilhar com você essas possibilidades. Como, por exemplo, aí são os autores propostos, né? Como, por exemplo, Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria informou que Lucas foi o autor da carta
denominada como Hebreus. E isso já no segundo século da era cristã, tá? Então ele achou, não, acho que foi Lucas. Claro que muitos não tiveram um respaldo, não fizeram uma análise mais precisa para chegar à dedução de quem foi que escreveu o livro de Hebreus, né? Mas Clemente de Alexandria, já no segundo século, ele achou que foi Lucas que escreveu. Orígenes acha que quem escreveu foi Clemente de Roma, que já é um Clemente diferente de Alexandria, tá? Esse Clemente de Roma viveu no primeiro século da era cristã, teve um contato muito próximo com o apóstolo Pedro, inclusive que há quem diga que ele foi batizado pelo próprio apóstolo Pedro. Então essas pessoas que foram levantadas como possibilidade de ter escrito o livro de Hebreus, foram pessoas que viveram no primeiro século, tá? Ninguém daqui viveu no século posterior, veio a surgir numa geração posterior aos apóstolos. Eles foram contemporâneos, pelo menos em algum momento, conviveram com os apóstolos enquanto estiveram vivos. Tertuliano, ele chegou a afirmar que Barnabé teria sido o autor da carta do livro chamado o livro aos Hebreus. E você sabe quem foi Barnabé, não é? Barnabé foi um dos companheiros do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, especificamente na primeira viagem missionária. Barnabé foi um companheiro muito presente do apóstolo Paulo. Tiveram uma pequena divergência, não tiveram juntos na segunda viagem missionária, cada um foi para um canto, mas depois nós sabemos que as coisas se ajustaram e voltaram até aquela proximidade importante. Agora, João Calvino, que já, isso eu falo nos séculos mais recentes, já afirmou que Lucas ou Clemente de Roma, eles haviam sido os autores do livro de Hebreus. Para você ver, não é? Muita gente dando pitaco aí, quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Quem foi que escreveu o livro de Hebreus? E gente, nós podemos deduzir qualquer coisa, mas nós não podemos concluir nunca quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Nós podemos chegar a deduções, algumas deduções lógicas, como nós vamos ver algumas daqui a pouquinho, mas falar com precisão quem foi que escreveu o livro de Hebreus, nós não podemos fazer isso, porque em Hebreus não fala, por isso, né? E também nenhum outro texto fala quem foi que escreveu, então nós não podemos afirmar, podemos deduzir. Martim Lutero, também ali já mais próximo de João Calvino, eu já falo para você do século XVI, século XVII, ele também afirmou, teve a sua afirmação, e para ele, quem escreveu foi Apolo. Apolo. Você sabe que o Apolo, é este Apolo que é mencionado lá no livro de Atos. Que o apóstolo Paulo, inclusive, faz menção, teve um contato com o apóstolo Paulo, e por sinal um contato muito próximo com o apóstolo Paulo, não é? Conviveu diretamente com o apóstolo Paulo. Então é esse Apolo que é mencionado lá no livro de Atos. No século XIX, a igreja, não uma pessoa específica, de uma forma geral, chegou à conclusão de que quem havia escrito o livro de Hebreus foi Silas. Ou Silvano, né? O mesmo Silvano. Isso na tentativa de procurar uma explicação a respeito da autoria do livro. E acharam que, chegaram à conclusão que Silas, que havia sido o autor do livro de Hebreus. Já Jerônimo e Agostinho, durante a Idade Média, afirmou que Paulo foi o homem que escreveu o livro de Hebreus. Mas interessante que não tem, diferentemente de todas as suas cartas, Paulo tem uma saudação. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, não é? Ele sauda e ele coloca ali, não é, o nome dele em todas as cartas, mas ele chegará à conclusão que Paulo havia sido o autor. E quais são os argumentos que existem
que esta carta foi de autoria paulina. Existem alguns argumentos. E hoje, dentro da igreja, apesar de não podermos afirmar, e ninguém pode afirmar quem escreveu, mas existe um apoio, um apoio maior a Paulo, um peso maior colocado para que Paulo foi o autor, do que em relação a outras pessoas. Então há um apoio muito maior voltado pelo apóstolo Paulo como autor da carta. E aí nós vemos o quê? O que nós temos que defende a autoria paulina? Primeiro nós temos uma referência a Timóteo. E nós sabemos que Timóteo foi um braço direito do apóstolo Paulo. Conviveu diretamente com o apóstolo Paulo. Fazia parte do grupo missionário do apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, deixava Timóteo. Timóteo, quando Paulo estava preso, estava na igreja de Éfeso, indicado por Paulo e enviado por Paulo. Então, existe esse fator. O outro fator que favorece o apóstolo Paulo são alguns conceitos paulinos que são presentes no livro de Hebreus, como, por exemplo, o justo viverá pela fé. Isso Paulo fala muito no livro de Romanos, fala também no livro de Gálatas, o justo viverá pela fé. E nós encontramos esse argumento, encontramos esse argumento no livro de Hebreus. E é um argumento comum de Paulo em suas cartas. Um outro fator que ainda pesa é a tradição da igreja, não é? Quando eu falo tradição da igreja, ao longo do tempo, o peso que a igreja coloca, e apesar de não ter dito lá, Paulo escreveu, mas a igreja como um todo afirma que Paulo foi o autor desta carta. E a tradição, na verdade, é aquela tradição oral, passada. Não, quem escreveu aquela carta foi o apóstolo Paulo. Isso foi passando de geração a geração durante a história da igreja. Que Paulo havia sido autor do livro de Hebreus. E um último argumento também importante, a referência. Qual é a referência? 12:23. Qual é? Fala qual é. Tem aí, você viu? Não achou? Então daqui a pouco a gente vai procurar essa aqui, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho enquanto você anota aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. 13. Obrigado. Conserte aí. 13:23, gente. Conserte no data show. Que eu conserto aqui. Obrigado, Fred. É o Timóteo, tá vendo? 13:23. Pronto. Consertou já aí? Olha aí. Vai congelar. Congelou agora, vai para o freezer. 13:23. Aí você conserta aí direitinho, tá? Verificou aí, Ricardo, agora? Tá certinho? Certinho? Não, tá bom. Como fala o bom carioca, certinho? Pronto, descongelou? Já, olha aí. E o último argumento, que acredita-se que foi o apóstolo Paulo que escreveu, é que esta carta, ela foi escrita por um grande conhecedor do judaísmo. Paulo era ou não era? Era. Estudou com Gamaliel. O grande mestre fariseu. E Paulo, ele fala que ele superava a maioria de sua época. Então ele tinha um conhecimento profundo, a respeito do Velho Testamento, como poucos tinham. E ao mesmo tempo, um outro aspecto, além desse grande conhecimento do judaísmo que o autor tinha, e isso fica claro, gente. Você olha o livro de Hebreus, é uma aula, e aquilo que eu sempre comento com vocês, que o que me chama a atenção no livro de Hebreus é que é uma aula das práticas judaicas, trazendo para os nossos dias, de uma forma muito formidável. Ele é diferente de todos os livros do Novo Testamento. E ao mesmo tempo, a pessoa que escreveu esse livro tinha um grego muito refinado. Não foi escrito no grego simples, como o Evangelho de João. Quando a pessoa estuda grego, eu nunca estudei grego, tá?
Mas quando a pessoa estuda grego, logo nos primeiros meses de grego, ela vai ler o Evangelho de João em grego. Aí ela se empolga, puxa vida, olha só, eu já sei ler grego, já sei estudar grego. Aí depois dá Hebreus para ela, fica perdida. Não sabe nada, porque foi escrito no grego mais refinado. O apóstolo Paulo tinha cacife para isso. De fato, ele era um bom, conhecia do judaísmo e também na questão dos seus estudos pessoais, ele tinha um grego refinado. Isso nós sabemos e nós não temos dúvidas. Aí a pergunta fica, se foi Paulo, por que ele omitiu o seu nome? Fica essa questão. Talvez Paulo, nós sabemos que Paulo, ele não era benquisto pelas igrejas formadas por judeus. Existia uma barreira em relação a isso. Mas por que essa barreira? Exatamente por causa da dúvida que tinha na igreja quanto às práticas do judaísmo de serem colocadas para os novos convertidos ou não. Existia essa questão. Então Paulo, ele não era assim, tinham pessoas que não gostavam muito dele. Então se foi ele que escreveu, talvez ele omitiu o seu nome para que tivesse maior aceitabilidade para os destinatários. Porque nós sabemos que esta carta, este livro foi escrito para judeus. Disso nós não temos dúvidas. E se foi ele que escreveu, então talvez ele omitiu para que tivesse mais influência e as pessoas pudessem olhar para aquelas cartas e ver a inspiração naquela carta, para aquelas palavras, ver a inspiração naquela carta de Deus, através da vida dele, sem saber que foi ele. Então, existem possibilidades, mas nós não podemos afirmar com precisão quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Tudo bem? Outro aspecto que nós vamos observar. Agora você precisa entender que várias possibilidades foram levantadas, e a principal delas que foi o apóstolo Paulo, apesar de não sabermos com precisão. Isso está verdadeiro, viu? Se estiver na prova, essa é a questão. Gente, a carta nós não sabemos precisar, não sabemos com precisão quem escreveu, apesar de que há muitas possibilidades, e a maior delas é que o apóstolo Paulo foi o autor da mesma. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se você colocar falso, você vai pegar uma falsada. A sua nota vai ser verdadeira, né? Com certeza. A origem, vamos falar um pouquinho da origem. Quem escreveu, aonde é que estava? Então, nós sabemos pelo contexto, e lá no capítulo 13, versículo 24, ele fala: os da Itália vos saúdam. Então, essa expressão diz o quê? Que ele estava na Itália. Bem provável. Quando ele escreveu, ele estava na Itália. Os da Itália vos saúdam. Quem da Itália? Os cristãos. Os cristãos da Itália vos saúdam. Então Paulo não estava. Paulo, ou quem escreveu, não estava em outro lugar, a não ser na Itália. Não estava ali na Itália. Os da Itália vos saúdam. Agora, um outro aspecto para nós determinarmos e verificarmos com precisão é em que período foi escrita esta carta. Em que período foi escrito? Você já pegou, você anotou aí o ano 68, não é? Você anotou, não foi? Nessa anotação de você, foi 68? Foi isso? Minha memória está boa, tá vendo? 68. Mas nós vamos olhar um pouquinho, nós vamos dar uma amplitude maior para esse período de possibilidade que esta carta foi escrita. O que nós temos que levar em consideração? Há quem diga que esta carta foi escrita na década de 50 depois de Cristo. Muito improvável. Por isso que eu não levei em consideração para você aqui nessas possibilidades. Também há quem diga que ela foi escrita na década de 90, por causa da perseguição de Diocleciano, um imperador cruel que perseguiu a igreja. Mas também não é provável esta data, porque já foi uma data muito posterior à possibilidade de ela ter sido escrita. A gente sabe que o último livro escrito foi Apocalipse, né? E a partir desse, nenhum outro escrito é considerado inspirado.
Apesar de que tiveram outros escritos. Os pais da igreja, os pais apostólicos que nós estudamos, inclusive quando vimos a história da igreja, eles escreveram para motivar as igrejas, mas não foram inspirados, né? Foram livros motivacionais, mas não foram inspirados. Foram livros de instrução, mas não foram inspirados. Mas nós sabemos que tiveram esse livro, como o pastor de Hermes, como de Taquê, que era uma didática de como deveria acontecer o culto, o louvor na igreja, né? Ali foi uma necessidade que foi observada dentro das igrejas, dos líderes terem uma direção de como deveria acontecer a programação da igreja em si. Mas não foi um livro inspirado. Então essas duas datas não podem ser consideradas porque são improváveis. O que nós temos que levar em consideração? Está aqui. Olha só, primeira consideração. O ano de 64. O que aconteceu no ano de 64 que nós já falamos? Perseguição por parte de Nero. Neste caso, a carta havia sido escrita a cristãos italianos que haviam espalhado pelo império por causa da perseguição. E de fato, nós observamos que aqui ele fala de, olha, mantenha o ânimo. Persevera em meio às dificuldades. Nós observamos esse discurso presente no livro de Hebreus, né? E aí nós na história, nós tivemos este evento que faz com que a gente possa levar em consideração, porque nós estamos tentando verificar em que data ela foi escrita, não é? A carta que teve o nome de Hebreus, que foi colocado esse nome posteriormente. Um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração. Então, o primeiro é esse. Em 64, a perseguição aos cristãos movida por Nero, né? Isso você já está bem conhecedor, você já conhece, que nós já temos falado bastante sobre esse ponto. O segundo ponto, então ela foi escrita a partir de 64 e antes de 70. Por que antes de 70? Porque 70 nós tivemos a destruição de Jerusalém. O general Tito destruiu Jerusalém e aniquilou o templo devido a uma rebelião judaica, onde os judeus se rebelaram contra o império e por causa dessa rebelião houve uma completa destruição de Jerusalém. Ok? Então, o que nós precisamos levar em consideração? No período que esta carta foi escrita, existiam as cerimônias religiosas no templo de Jerusalém. Pelo contexto dela, nós podemos observar isso. Que as cerimônias religiosas, os rituais judaicos ainda existiam, porque os rituais judaicos deixaram de existir no ano 70 depois de Cristo, e só voltou a ser praticado agora, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel foi constituída uma nação novamente. Porque até então, quando o templo foi... Aliás, desculpa, deixa eu corrigir. Israel voltou a formar uma nação, mas os rituais judaicos ainda não voltaram, porque o templo não foi construído. Onde é o templo hoje é uma sinagoga. A sinagoga da cúpula, né? Ali é muçulmana, um dos lugares sagrados para os muçulmanos. E os rituais religiosos judaicos só podem acontecer dentro do templo. E o templo está em ruínas. Então, quando esta carta foi escrita, pelo seu enredo, pelo seu contexto, tudo indica que os rituais judaicos ainda aconteciam. Então, isso se deu antes de 70. Então, o que nós podemos colocar como possibilidade? Possivelmente, foi escrita entre os anos 64 e 70 depois de Cristo, viu? Gente, se cair uma questão para você, eu não vou confundir você. A possibilidade da carta ter sido escrita no livro de Hebreus, entre 64 e 70 depois de Cristo. Se você colocar 68, eu não vou desconsiderar não, tá? Porque está dentro desse período, tá?
mas o mais correto é você colocar entre 64 e 70 depois de Cristo. Agora, vamos falar um pouquinho dos destinatários. Tinha copiado já, não tinha? Tudo? Tinha copiado essa parte? Destinatários, olha só. Quem esta carta alcança? Esta é uma carta geral. E quando nós falamos como uma carta geral, então nós temos que ter em mente que ela não tem um destinatário específico, uma igreja específica, como nós observamos nas 9 cartas paulinas às igrejas, que tinha um destinatário específico. Aos romanos, os cristãos na igreja de Roma. Aos coríntios, os cristãos na igreja de Corinto. Aos Éfesos, a igreja de Efésios, a carta aos Efésios, os cristãos na cidade de Éfeso. Né? Então, existia um público específico. Quando nós olhamos, vocês estão conseguindo ler tranquilo? Está tranquilo? Quando nós olhamos a carta aos Hebreus, nós vamos verificar o seguinte, que ela foi endereçada aos cristãos de uma forma geral. E aí nós conseguimos identificar ela para 3 grupos. Agora, quando a gente fala, gente, em grupos, a gente está falando em cristãos ao longo dos tempos. Naquela época, especificamente que foi escrito, mas passou ao longo dos tempos. Mas aos cristãos naquela época, quais foram eles? Primeiro, aos cristãos judeus. Disso não há dúvida. Ela foi muito importante aos cristãos judeus, porque ela trata das cerimônias judaicas, como nenhuma outra carta do Novo Testamento, de uma forma muito profunda, intrínseca, de um profundo conhecedor daquilo. Por isso que alguns acham que o apóstolo Paulo, mas também não só Paulo conhecia bem do judaísmo, tinham outros cristãos também que conheciam. Mas nós sabemos que Paulo conhecia. Também ela alcança quem daquela época? Além dos cristãos judeus, os cristãos perseguidos. Porque ela serve como ânimo, ela serve para dar força, ela serve para motivar. E nós observamos na carta aos Hebreus essa motivação, essa força aos cristãos que estão sendo perseguidos. Fica muito claro e evidente isso na carta. Nós observamos ainda também que ela alcança aos cristãos desapontados. Eram aqueles que estavam desapontados devido a tanto problema, tanta perseguição, que inclusive estavam sendo tentados a voltarem às tradições judaicas pela pressão da sociedade judaica em cima deles. Então existia isso. Quando você lê na carta, você observa que eles queriam regressar às práticas do judaísmo. Por isso que o apóstolo Paulo coloca a superioridade de Cristo, porque existia essa tendência por parte deles. Então, aos cristãos desapontados. Agora, gente, veja bem, vamos observar um pouquinho os propósitos do livro de Hebreus. Vamos ver os propósitos do livro de Hebreus. Primeiro propósito, eu acho que esse você vai responder. Qual foi o primeiro propósito presente na carta? Mostrar o quê? A superioridade de Cristo. E o que é interessante? Dentro desse primeiro propósito, mostrar a superioridade de Cristo. Para os irmãos não retrocederem na fé. Porque imagina, aqueles irmãos que foram convertidos de dentro do judaísmo. De dentro do judaísmo. Eles sofriam uma pressão muito grande. Passavam por dificuldades, perseguições. Então, era uma tendência deles regredirem. Por isso que o apóstolo... gente, esquece. Apóstolo Paulo, não. Por isso que o autor coloca, que o livro de Hebreus, e ele coloca a superioridade de Cristo, porque ele quer exatamente mostrar isso. Para que regredir para aquilo? Para a tradição que é inferior ao que Cristo passou.
nesse sentido. Segundo propósito, estímulo à perseverança. Não desistir em meio às dificuldades. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Vão ter tribulações, vão ter dificuldades, mas nós estamos rodeados, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Lembra dessa passagem? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele fala, olha, já que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Exatamente essa perseverança que ele passava para o leitor, para o público, que recebeu esta carta, para não desanimarem. E finalmente, dentro desse propósito, que nós estamos observando, por último, tinha o interesse de advertir os cristãos contra a apostasia. O que é apostasia? O esfriamento da fé, o abandono da fé genuína. É o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, com a igreja atual, a apostasia. A apostasia, o abandono da fé. Começou a teologia da prosperidade, tomar de conta das igrejas e abandonou o evangelho segundo Cristo. Salvação, essas boas novas, a salvação em Cristo, não a prosperidade, não o enriquecimento. Porque, na final de contas, não é o aqui e o agora que nós devemos nos preocupar, nos ligar. E assim, com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós podemos observar exatamente isso nesta carta. Mas por que essa advertência? Era uma tendência. Porque eles viviam à margem da sociedade. Como? Como à margem da sociedade? Os judeus que se mantiveram no judaísmo, a maioria deles, que não aderiram ao cristianismo, e foi a maioria esmagadora, começaram a olhar com desprezo. Imagine o parente olhando com desprezo, imagine o irmão olhando com desprezo, imagine o pai olhando com desprezo. Era uma pressão de todos os lados. E aí nós observamos esta carta sendo escrita exatamente como uma advertência: olha, não desistam, não esfriem, não abandonem aquilo que vocês aprenderam, mantenham-se firmes. E era nessa direção. Gente, já estamos quase terminando. Depois de nós olharmos o propósito, nós vamos passar bem rápido aqui nessa parte. Bem rápido, viu? Bem rápido. Do tema, porque você fez essa tarefa, não é? Você levou como tarefa a questão do tema do livro de Hebreus, né? Foi isso? Então eu quero mostrar agora para você esse tema. Nós não vamos entrar muito nisso, porque eu tenho que passar para o último slide. Mas só para você poder anotar. Qual é o tema principal do livro de Hebreus? Superioridade. Fale para o seu irmãozinho do lado. O tema principal qual é? Superioridade de Cristo. Não esqueça disso. Superioridade de Cristo. E aí nós vamos ver aqui, ó. Isso foi os irmãos lendo o livro, tá, essa semana. E agora? O que eu faço? Está aqui, ó. Superioridade de Cristo. Então nós vimos o quê? Primeiramente, Cristo é superior a quem? A quem? Aos anjos. Nós observamos isso, está no capítulo 2. Eu não quis botar as referências, porque senão você ia anotar muita coisa. Você quer anotar a referência? Quer anotar? Quer mesmo? Então espera um pouquinho aí. Deixa eu procurar aqui. Não é que eu não tenho? Você coloca aí, ó. Tá aí, coloca a referência aí, ó.
Cristo superior aos anjos, capítulo 1 e capítulo 2. Tá? Capítulo 1 e capítulo 2. Só para que você anote aí, que eu não quis ficar muita coisa no slide. Então, primeiro, Cristo é superior aos anjos. Segundo, Cristo é superior a quem? Eu escutei falando aí. Moisés, isso mesmo. Cristo superior a Moisés. Aí você coloca aí o capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13. Capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 13. Capítulo 3 ao capítulo 4, verso 13, ok? Então, olha lá. Primeiro, Cristo superior aos anjos. Segundo, Cristo superior a Moisés. Terceiro, Cristo superior a quem? Isso mesmo. Cristo superior aos sacerdotes, perfeitamente. E qual é a referência? Você coloca aí do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7 todo, que é o 7:28. Do 4:14 ao 7:28. Notou? Notou isso aí? Então, olha lá. Primeiro, Cristo é superior aos. Segundo. Terceiro. Agora, qual é o quarto? Eu não escutei. Agora, não é a pessoa. Não é a pessoa agora não, tá? Não é a pessoa. Agora, é um pouco diferente. Mas, olha só, você deve ter uma noção. Cristo oferece o quê? Um concerto superior. Agora, deixa eu explicar para você, concerto. Não quero que você fique confuso não, tá? Eu não quero que você fique nesse boneco aí confuso. Concerto superior, em relação ao quê? Ao antigo concerto. O antigo concerto era o quê? A lei. Entendeu? Então, agora, Jesus, ele tem oferece um concerto superior, porque a lei era necessário, toda vez o sumo sacerdote lá sacrificar pelo povo. Agora não precisa mais isso. Jesus foi o sacrifício perfeito. Por que eu não coloquei superior à lei? Quem colocou superior? Quem coloca superior à lei? Porque nós vamos dividir isso em duas partes, tá? Por isso. Então a primeira parte fala em relação ao concerto, que é exatamente a regeneração do ser humano, não precisa mais o sacerdote ir constantemente, Jesus fez o sacrifício uma única vez e ponto final. Anote as referências. Aí você vai colocar do capítulo 8 ao capítulo 10, 18. Do 8:1 ao 10, 18. Não colocou? Capítulo 8, 1 ao 10, 18. E por último, que também, você podia resumir esses dois, superior à lei, tá? Você podia resumir os dois, mas nós estamos colocando mais pontualmente. E o quinto é um caminho superior, que é o caminho da fé. O caminho da fé é superior ao caminho da lei. Agora, gente, preste atenção. Sabe o que é importante nós observarmos? Quando nós estudamos um livro como esse, a referência, anote aí a referência. Capítulo 10, 32 ao 13, 25. 10, 32 ao 13, 25. Você podia resumir esses dois últimos pontos, até anote essa observação. Cristo superior à lei.
Ok? Você pode até resumir esses dois últimos pontos nessa observação. Cristo superior à lei. Porque eu não quero que você fique confuso. Tá bom? Cristo superior à lei. Agora, voltando aqui para nós terminarmos. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, nós não podemos olhar para as Escrituras. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Nós não estudamos as Escrituras apenas para obtermos conhecimento. Sim, o estudar nos leva ao conhecimento. E o conhecimento é importantíssimo. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o conhecimento é importantíssimo. Mas quando nós olhamos, nós temos que nos perguntar, e daí? E a minha vida? E quando nós olhamos o livro de Hebreus, a primeira lição que nós aprendemos é exatamente essa. Que não podemos ficar perto demais dos hábitos passados. Somos chamados para vivermos uma nova vida. E os hábitos passados daquele povo que recebeu aquela carta era a prática da lei. Viver conforme os costumes do Velho Testamento. Mas Jesus nos chama para uma nova vida. Para a gente hoje, a prática do passado, com certeza, não é as práticas da lei, mas são hábitos antigos, são hábitos pecaminosos, são atitudes que nós fazíamos antes, agora mudou, é diferente, e nós não podemos ficar próximos demais daqueles velhos hábitos, porque senão nós vamos ver um ciclo. Levanta, Deus abençoa, tropeça, vem o arrependimento. Levanta, legal, continua firme, tropeça, se entristece, arrependimento. E você tem que quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo. Nós não podemos ficar vivendo aquelas velhas práticas do passado. É uma nova vida. Jesus nos chama para vivermos uma nova vida, diferentemente de antes. Não é mais a mesma coisa. Uma outra lição que nós tiramos é que nós somos alertados a não estagnarmos na fé. É um crescimento contínuo. Quando Deus usa o autor para falar aquele povo, eu tinha que lhe dar alimento sólido, mas ainda tenho que voltar a dar leite. E olha, tem que ter crescimento no corpo de Cristo. Nós temos que amadurecermos, nós não podemos parar, nos estagnarmos. Tem crente que é retardado espiritual. Não cresce, continua nos mesmos problemas, dando as mesmas dores de cabeça, do mesmo jeito, não é? Ai, meu Deus do céu, é um peso dessa pessoa. Não, você tem que crescer. Você tem que amadurecer. E em Cristo nós amadurecemos, nós não podemos ficar parados. Tem que ter um amadurecimento. E também, como penúltima lição que nós observamos, olhando para o livro de Hebreus, gente, nós não podemos ceder às dificuldades. Quem disse que na vida cristã nós não teríamos tribulações é mentiroso. Quem disse que não vão vir problemas, não disse a verdade. Pelo contrário, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por momentos conturbados. Tem hora que a gente vai olhar para um lado e para o outro, e até vamos nos perguntar, e agora? E quando você chegar nesse momento, e agora, é que você precisa se refugiar em Cristo. E essa é a última lição. São nos momentos difíceis, nas dificuldades, o cristão se refugia na suficiência de Cristo. Quando você lembrar que não tem mais esperança, você tem que se lembrar que você tem tudo o que você precisa
Jesus Cristo no controle do nosso barco. É Ele que às vezes permite que a gente passe por águas turbulentas, por tempestades, mas em outros momentos nos coloca em águas tranquilas. Que Cristo seja suficientemente para você. Lembre-se disso. No meio das dificuldades, quando você estiver pensando, não tem mais para onde recorrer, não tem mais o que fazer, você tem que lembrar que você tem tudo o que você precisa. Jesus. Ele dá forças, Ele estende as mãos, Ele segura, Ele sustenta em meio às tribulações. Que estas lições nós possamos levar para as nossas casas. A nossa confiança está em Jesus, não nas circunstâncias, em Jesus Cristo. Para terminar, tarefa para casa. Aí ó, tarefa, sobre o livro de Hebreus. Por isso que eu coloquei essa pergunta, o que você pode falar sobre a sua autoria? Que existem várias possibilidades, nós sabemos bem, não podemos precisar quem escreveu, apesar de existir várias possibilidades, e entre as tais, a maior delas é que o apóstolo Paulo tenha sido seu autor pelas seguintes características. Tá? Seria essa a resposta para você colocar aí nessa primeira pergunta. Pergunta número 2. Em que período pode ter sido escrito? Aí você tem que lembrar que em 64 houve uma perseguição aos cristãos em Roma, porque Nero colocou fogo, e em 70 acabou as cerimônias no templo. E pelo desenrolar do livro, tudo indica que as cerimônias ainda aconteciam. Então fica entre o ano 64 e 70 depois de Cristo, né? Está vendo como esse pastor é legal? Já está dando a resposta para você? Oh, coisa boa, né? É esse caminho aí, é esse caminho. Aqui, qual o propósito da carta? E aí nós falamos aqueles 3 propósitos, né? Mostrar a superioridade de Cristo. O segundo propósito que nós falamos, eu vou ter que voltar aqui um pouquinho que eu não lembro. É estimular a perseverança e a advertência contra a apostasia, né? Esses 3 propósitos que nós vimos na nossa aula de hoje. Quarto, qual o tema principal? Superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacerdotes, e aí podemos resumir aquele, que Cristo é superior à lei, porque nos apresenta um caminho melhor, nos apresenta um conserto melhor e um caminho melhor, tá? Podíamos fazer assim, para facilitar apenas o entendimento. E a última, que essa aí você tem que entregar semana que vem, leia o livro de Tiago, identificando o tema apresentado. E qual é o tema? Fé e obras. Tá? Bota em parênteses aí, fé e obras. Então você tem que fazer a mesma coisa que fez com Hebreus, tá bom? Aí você vai identificar fé e obras. Quanto ao mais, quando você terminar de copiar, que Deus abençoe com um ótimo almoço para você. E nós nos encontraremos brevemente, se Jesus não voltar daqui para lá. Daqui a pouquinho. Sua palavra